última chance, tá certo? Vamos começar aqui a palestra com ele, que é Java Champion, tá certo? Um dos caras tops de Java no mundo inteiro. Ele que é evangelista da Red Hat, tá certo? Uma das empresas mais importantes no ecossistema de desenvolvimento, tá certo? Ele que que escreveu vários livros, o livro dele sobre Enterprise Java foi considerado um dos 10 melhores livros do ano. Ele tem um livro fantástico, tá certo? Sobre 5 passos para você ter excelência na sua carreira. Com vocês, meu grande amigo, parceiro, Helder Moraes. Obrigado. Nada como ser apresentado por amigos, né? O cara dá aquela moral para vocês. Bom dia, pessoal. Não tenho a potência de voz do Bruno, tá bom? Mas vou fazer aqui do jeito que a gente está mais acostumado. Primeira coisa, estou mega feliz de estar aqui. É minha primeira palestra presencial desde 3 de março de 2020. Né? 3 de março de 2020 eu dei uma palestra na Cisco. Depois, na semana seguinte, fechou tudo. Então, estou muito feliz de estar aqui em Brasília com vocês hoje. Deixa eu fazer uma pesquisa de campo aqui. Quem aqui já é desenvolvedor? Massa. Quem aqui trabalha com containers? Algumas pessoas, massa. Quem aqui já mexeu com container, fez um Hello World e tal? Muito bom. E quem aqui já mexeu no Kubernetes, fez alguma coisa no Kubernetes, algum teste, alguma demo, alguma... Maravilha. Então, legal, pô, bastante gente aqui já está mais ligado no assunto. Então, eu vou falar, qual que é a questão? O que motivou essa palestra, galera? Kubernetes, para quem nem sabe do que eu estou falando, ele é... Vamos lá, vamos falar do container primeiro. Então, o container, ele é um processo que roda no Linux, muito parecido com uma virtualização, não é máquina virtual, nada disso, mas ele roda um tipo de virtualização, você tem recursos alocados para ele, memória, disco, CPU, etc. E aí você roda processos isolados ali. Beleza. Aí surgiu o Docker, que padronizou isso, ganhou o mercado, etc. Só que é o seguinte, o container sozinho, e eu vou falar sobre isso aqui, ele não resolve boa parte dos problemas que a gente precisa. Ele melhorou muito a nossa distribuição de software, mas a gente ainda precisava de algo para orquestrar isso. Ferramentas de orquestração de containers. E o Kubernetes é isso. Só que quando você olha o Kubernetes, ele é tão grande, ele é tão complexo. Inclusive tem um cara, não sei quantos conhecem, chama Aaron Gupta. Ele é um dos Distinguished Engineer da Amazon. E ele falou assim, olha, eu estou nisso há muito tempo e eu acho o Kubernetes muito difícil. Né? Ele falou, é muito difícil. Né? Mas o fato é o seguinte, como eu disse aqui quando o Bruno perguntou, eu vejo de certa forma, eu vejo algo de inevitável que um dia a gente se depare com o Kubernetes na nossa carreira como desenvolvedor. Da forma com que containers vêm tomando conta do mercado, da forma com que o próprio Kubernetes cresce demais, eu acho que vai chegar num ponto que você vai estar usando e nem sabe que está usando. Né? Vira aquele negócio igual ao Linux. Né? Qualquer serviço em nuvem que você está usando hoje, está rodando no Linux. Né? De alguma camada dele vai estar no Linux. Então eu vejo que vai chegar nesse ponto. Mas o que eu fiz então aqui? Eu isolei tudo aquilo que tem no Kubernetes que interessa para um desenvolvedor. E aí fica muito mais fácil da gente absorver, fica muito mais fácil da gente entender o que é útil para a gente nesse mundo. Então, é isso. Vamos em frente então. Espero que dê para visualizar, tá bom? Se tiverem alguma dúvida, fiquem à vontade de perguntar. E não se preocupem em copiar link, em tirar foto, não sei o quê, porque no final eu vou dar um link para vocês que, para quem quiser, eu posso mandar os slides, porque aí tem todos os links, porque eu vou mostrar link para caramba aqui hoje. E se tudo der certo, no meio vai ter uma demo também. Então vamos lá. Por que Kubernetes? Por que eu deveria me importar com Kubernetes, falar de Kubernetes, estudar Kubernetes? Se a gente pensar nas nossas aplicações até muito pouco tempo atrás, né, como dizia a Legião Urbana, até bem pouco tempo atrás, a gente tinha lá o nosso grande monolito, que não morreu, tá? Monolito não morreu, né, assim como o Java não morreu também. E aí, mas é fato que em um dado momento, identificamos que dentro do nosso monolito existiam aplicações menores que compunham aquele monolito. E aí,
Em um dado momento também, começamos a pegar essas menores aplicações e transformá-las em serviços isolados. E aí esses serviços, em algum momento também, começando ali em 2013, 2014, eles começaram a ir para dentro de containers, nesses processos mais isolados. E aí a gente foi distribuindo, e aí começamos a ter rede entre esses serviços. Então perceba, aqueles módulos, aquelas aplicações que estavam todas dentro de uma base de código, de repente agora elas têm uma rede entre elas de comunicação. E aí, cada um desses serviços começou a ter sua própria base de dados. Né? Aquele monolito que tinha uma base de dados única, agora cada um tem uma diferente, com uma tecnologia diferente, com uma abordagem diferente. E aí, se você tinha uma aplicação com um único ponto de entrada, muitas agora têm vários pontos de entrada. Você pode chegar por aqui, você chega por aqui, você chega por ali. Eu preciso ficar para cá, senão não passa. Aí, também num outro momento, aquele nosso monolito que eu só fazia o release dele, o deploy dele de uma vez, toda a base de código de uma vez, agora eu comecei a fazer individualmente. E não apenas individualmente, como eu comecei a ter fluxos individuais. Então, assim, se no meu monolito lá atrás, de repente, vamos dar um exemplo, eu fazia um release a cada 3 meses, nessa nova abordagem, eu posso ter um pedaço que eu faço a cada 3 semanas, um pedaço que eu faço a cada 3 dias, um pedaço que eu faço a cada 3 horas, e todas de forma independente. E se você acha doido ter releases a cada 3 horas, se eu não me engano, eu não lembro se é a Netflix ou se é a Amazon, que eles têm milhares de releases todos os dias. Né? Lógico, a gente não é a Netflix, a gente não é a Amazon, mas estou falando assim que isso existe. Isso não é, né, conto na carochinha. Existem sim empresas, existem projetos que você tem releases malucos em ritmo frenético. Tá bom? Legal. Então, eu falei do container. Né? E é importante a gente falar do container aqui, porque boa parte de tudo isso que a gente está conversando começou. Se quiser avisar. Olha só, galera, o pessoal da Coca-Cola ali falou que a palestra está muito massa, e eles falaram que quem ficar aqui até o final assistindo a palestra vai ganhar um copo da Coca-Cola. Não é isso? Né? Então, fiquem aqui, tá certo? Que vocês vão ganhar um copo da Coca-Cola por causa, né? Por causa do Helder, hein? Valeu, Helder. Oh, eu quero também. Eu quero também. Muito bom. Olha lá. Ó, copo da Coca. Patrocínio Coca-Cola. Aí. Um oferecimento Coca-Cola. Né? Enfim. Obrigado, pessoal. Obrigado aí da Coca. Então, pessoal, tudo isso, né, que eu estou falando aqui tem muito a ver com containers. Né? Então, assim, eu vou falar muito rapidamente o porquê tem a ver. Né? Porque quando a gente começou a ter containers, e eu falei, né, que o Docker foi lançado em 2013, mas o conceito de container, a tecnologia de container, ela existe já há algumas décadas. Tá? Ela não é algo novo. Mas por que, então, em 2013, com o lançamento do Docker, isso explodiu no mercado? Porque o Docker trouxe um negócio que estava faltando para isso, que era padrão. Como assim padrão? Vou dar um exemplo para vocês. Por que a gente não consegue pegar um trem lá no extremo sul do Brasil e ir até o extremo norte? Alguém sabe? Porque não tem malha ferroviária. É isso, mas por que não tem a malha ferroviária? Então, porque o governo focou em construção de rodovias, também. Oi, pode. Custo, também. Tem um negócio que gera o custo. O que é, gente? Padronização. A bitola das ferrovias muda a cada estado brasileiro, às vezes a cada cidade. Ou seja, para você pegar um trem lá no extremo sul e até o extremo norte, é tanta troca de trem que não vale a pena. Aí é o que ele falou, o custo fica muito alto. É o que ele falou, o governo fez muito mais malhas de rodovias. Então é o seguinte, que é o contrário, por exemplo, que acontece em alguns países, por exemplo, Estados Unidos. Se você quiser ir lá na Flórida pegar um trem, você vai até o Canadá, porque existe uma padronização. O que o Docker trouxe foi isso, ele trouxe uma padronização da tecnologia de containers. O que acontece quando existe padronização? A indústria adota. Então você tem empresas fornecendo projetos com isso, plataformas, você tem desenvolvedores trabalhando com isso, e sabendo que o que eu fizer com containers na Amazon vai rodar na Azure, vai rodar na Google, vai rodar na Oracle, vai rodar onde quer que seja, porque existe um padrão, tá bom? E tem vários papéis ali, eu não vou citar
todos individualmente, né, para a gente poder avançar. Então está falando assim aqui, né, que o container ele afetou a vida do desenvolvedor, a vida do pessoal de operações e a vida do líder de negócios. Mas tem um ponto ali que é do líder de negócio, que está ali o primeiro item que ele fala, né? Habilitar a cultura DevOps. O que é isso? E para mim eu acho que é a transformação mais importante que o Containers trouxe, mais importante até do que a transformação tecnológica, que foi a transformação cultural. Por que isso? Vamos pensar. Há não muito tempo atrás, quando eu, desenvolvedor, eu queria botar uma funcionalidade em produção, eu ia lá, ainda acontece, né? Mas eu vou lá e falo com o pessoal de operações, olha, eu tenho aqui essa aplicação Java, que eu preciso colocar em produção, ela não existia, eu preciso colocar em produção. Aí o pessoal de operações olha, fala, tá bom, Java, né? É, Java, então tá bom. Aí o cara vai, ele aprende a fazer o deploy de uma aplicação Java, ele aprende a fazer o backup de uma aplicação Java, ele aprende a iniciar a aplicação, a parar a aplicação, a fazer o backup da aplicação, ele aprende tudo que tem relacionado à tecnologia Java. Beleza. Aí dá algum tempo, eu que sou um desenvolvedor, e alguém do meu time foi lá e desenvolveu uma aplicação em Python. Aí chega no pessoal de operações e fala, olha, eu preciso fazer o deploy da minha aplicação Python. Aí o cara, Python? Tá bom. Aí ele vai e aprende a fazer o deploy da aplicação em Python, o start da aplicação em Python, o stop da aplicação em Python, o backup da aplicação em Python. Aí dá mais um tempo, chega um outro cara do time e faz uma aplicação em PHP. E chega no cara de operações e fala, meu, eu tenho essa aplicação, o cara fala, meu, para, velho. Não dá, cada hora você chega com uma aplicação diferente. Eu preciso manter esse ambiente rodando, eu preciso manter esse ambiente no ar. E aí começavam aquelas brigas que eu, pelo menos, vivi durante muito tempo. O que Containers mudou nisso? Cara, eu chego no cara de operações hoje e falo o seguinte, toma esse container, põe no ar para mim. Não importa para ele o que tem dentro do container. Por quê? Fazer o start, fazer o stop, fazer o deploy, fazer o backup, disaster recovery, não importa. É container. É a mesma forma. Não vai mudar em nada. Então, facilitou muito mais para os dois lados. Porque o cara de desenvolvimento, ele fala, meu, eu posso continuar evoluindo minha aplicação, eu posso continuar colocando coisas novas, eu posso aprender novas linguagens, novas tecnologias e pôr no ar. E para o cara de operações, fala assim, meu, eu estou tranquilo, vai vir um container para mim. Eu sei lidar com containers, eu sei trabalhar com containers. Então essa para mim foi a grande revolução que containers trouxe na indústria de software. Só que é verdade também que o container sozinho, ele não resolveu os nossos problemas. Então, porque imagina o seguinte, eu não vou, se eu estou fazendo uma aplicação grande, eu não vou ter um container no ar, 2 containers, 10. Eu vou ter 100, vou ter 200, eu vou ter 1000, milhares, não sei. Então, legal, tenho minha aplicação num container. Como é que eu escalo ela? Na mão? Fico lá rodando, criando instância nova? Com uma eu consigo, com 2, com 10 eu já estou xingando. Né? Como é que eu faço para evitar conflitos de porta? Também, na mão eu consigo, com 1, com 2, com 10 eu já estou xingando. Como é que eu faço o gerenciamento deles em múltiplos hosts? Porque se eu estou falando de escalabilidade, provavelmente eu não vou ter isso rodando só numa máquina. Eu vou ter um cluster, que é o que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Eu vou ter um cluster, que é várias máquinas rodando juntas para rodar uma mesma aplicação. Como é que eu sei em qual máquina está rodando? Enfim, coisas que só o container não responde. O que acontece se um dos meus hosts tem um problema? Cai lá o servidor. Né? Então eu tenho várias máquinas conectadas, uma delas cai. E eu tinha containers rodando nela. O que eu faço? Como é que eu mantenho elas rodando? Eu falei assim, eu preciso de 100 instâncias aqui desse container. Aí, caiu 50. Como é que eu faço para ter 100 de volta? Eu vou ter que, de novo, subir na mão? Então isso também é uma pergunta que só o container não responde. E, muito parecido com isso, como é que eu atualizo eles e como é que eu faço o rebuild das imagens. Tá? Então a imagem é a base de um container. Como é que eu crio o container a partir de uma imagem? Não vou entrar em detalhe nisso agora. Então, legal. A resposta para grande parte, na verdade, a resposta para todas essas perguntas é uma plataforma de orquestração. E a plataforma que eu vou falar para vocês hoje é o Kubernetes. Tá bom? Um pouquinho de histórico. A palavra Kubernetes, ela deriva de uma palavra grega que significa timoneiro. Timoneiro é aquele que maneja o timão, que não é o Corinthians, tá? É o timão do barco. Então, quem é corintiano? Eu sou.
Aí, ó, tem mais um ali. Pô, gente, eu também estou em Brasília, né? Ó, ok, São Paulino, palmeirense. Vascaíno. Muito bom. O Vasco é o Corinthians do Rio. Não, Flamengo é o Corinthians. Flamengo, é verdade. Enfim, então, é o timoneiro, que é o cara que maneja o timão ali no barco. Então, por que isso? Inclusive o símbolo, né, é um timão, porque é o cara que está ali coordenando, orquestrando os containers, tá bom? Que também é derivado de uma palavra grega, que é o governador. Então, ele é orquestrador de containers, como está dizendo. Ele tem suporte a múltiplas clouds, e também a bare metal, que é você ter a sua cloud privada, ou você ter o seu data center privado ali. Então, seja na Amazon, na Azure, na Google, na IBM, enfim, qualquer cloud que seja, ou seja, dentro de casa você consegue rodar ele. Ele é inspirado num projeto do Google com containers. Essa é uma história interessante. Lá em 2011, 12, o Google já estava rodando milhões de containers diariamente em projetos deles, em aplicações deles, e eles tinham uma plataforma para fazer isso internamente. Tá? Estavam fazendo muito bem. Aí eles viraram num dado momento e falaram o seguinte, olha, vamos tornar esse projeto open source, né? Porque, poxa, tem todo o benefício do open source, a gente vai ter gente contribuindo, a gente vai também ouvir o feedback de quem está usando, enfim, tem todo o ecossistema muito legal. Quando eles foram tentar tornar aquele projeto open source, não foi possível. Por quê? Porque existe uma complicação no open source que pouca gente se dá conta, que é a parte de licenciamento. Então, se você não começa um projeto open source pensando em licenciamento desde o início, para você resolver isso lá na frente, rapaz, é um trabalho. Tá bom? E aí, o que eles fizeram? Para você ter uma ideia do trabalho, eles falaram, então foi o seguinte, vamos começar outro, do zero, e esse sim, pensando em open source. E aí foi assim que nasceu o Kubernetes. Tá bom? E aí, ele é escrito em Go, tá? Uma plataforma feita em Go. É importante dizer que o Kubernetes ele gerencia aplicações e não máquinas, embora exista um projeto dentro do Kubernetes para ter algum tipo de gerenciamento de máquinas, mas por enquanto é só gerenciamento de aplicações. Tá? Então, tá aí o Kubernetes. De novo, né, tem links aí, não se preocupem que depois eu vou passar os slides para quem quiser. Um pouquinho de história, né, do Kubernetes, que cruza muito com a história do microserviços. Por quê? Porque o advento do microserviço trouxe alguns itens de complexidade que eu falei lá no começo, né, de escala, conflitos de portas, de hosts, etc., que acabaram se multiplicando com o advento dos microserviços. Então, eu não vou ler item por item, né, mas a gente tem lá no final dos anos 2000, né, começo dos anos 2000, a gente falando de Agile Manifesto e Continuous Integration. Depois a gente tem ali o surgimento da Amazon em 2006, Netflix, né, em 2010, rodando na AWS, depois fazendo Histrix, Ribbon, Eureka. Aqui a gente tem a ThoughtWorks começando a se envolver muito, e inclusive tem o artigo deles aqui em 2014, que provavelmente eu acho que é o artigo mais citado sobre microserviços até hoje. E a gente tem um marco muito grande, muito importante. 2013, surgimento do Docker, e aí 2014, surgimento do Kubernetes. Tá bom? E eu acho que o Bruno acho que falou, eu não sei se eu falei, mas eu trabalho na Red Hat. E é interessante falar que desde aquele lançamento, a Red Hat é tão envolvida com o Kubernetes, que da última vez que eu olhei, dos top 5 committers do core do Kubernetes, 3 eram Red Hatters. São Red Hat, engenheiros da Red Hat. Tá? E esse é um vídeo que depois vocês podem assistir, que é de um evento na Red Hat em 2015, alguns meses depois do lançamento do Kubernetes, onde foi a nossa primeira demo pública, né, do Kubernetes. E nessa demo tinham mais de 1000 pessoas ali assistindo, e cada pessoa instanciou um container no Kubernetes ali que estava rodando na demo. Tá? Então, foi a nossa primeira demonstração pública. Então vamos lá, o que é o Kubernetes? Deixa eu tomar uma água rapidão. Beleza. Opa. Vamos lá. Então, o que é o Kubernetes? Então vamos entender um pouco como é que ele funciona. Primeiro, existe uma estrutura dentro do Kubernetes, que inclusive está no boné do nosso amigo aqui, que é o Pods.
Tá vendo? O cara já veio preparado para a palestra, valeu. Que é o pod. O que é um pod, gente? O pod, ele é a estrutura dentro do Kubernetes aonde você vai rodar um container dentro dele. Tá? Então você não roda direto o container no Kubernetes. Você coloca ele dentro de um pod. E o pod vai ser administrado. O que é um pod? E aí tem uma curiosidade, né? A palavra pod, em inglês, ela é o coletivo de baleia. Tá? Que eu nem sabia que existia em português, eu fui procurar e chama-se baleial. Então, em inglês, já é um grupo de baleias, é um baleial. E por que baleia? Porque o logo do Docker é uma baleia. Então, o que eles estão dizendo com isso? Que dentro de um pod, você pode ter uma ou mais baleias, ou seja, um ou mais containers. Então, primeira coisa interessante é, você não precisa ter apenas um container dentro de um pod, você pode ter vários containers. No início, nos seus primeiros usos, isso talvez não vai fazer muito sentido, tá bom? Mas como você começar a usar coisas como Service Mesh, CI/CD, algumas coisas um pouco mais avançadas, isso faz muito sentido, tá? Isso vai usar muito, mas por enquanto é mais curiosidade mesmo. Então, vamos agora ver as estruturas mais essenciais, os objetos mais importantes que existem dentro de um Kubernetes. Primeiro é o pod, que eu já falei. Então, assim, o pod ele tem um ou mais containers. Todos os containers que estiverem dentro do pod, eles têm o IP dele é compartilhado, ou seja, todos os containers vão usar o mesmo IP, o mesmo storage, todos os recursos, memória, CPU, etc. E também o ciclo de vida, ou seja, se eu matar o pod, todos os containers ali dentro morrem. Né? Até meio óbvio, mas é importante saber isso. Réplica set e deployment. Esses caras são bem importantes, pessoal. É o seguinte, o réplica set, o que ele faz? Ele é o responsável por controlar a quantidade de réplicas que você tem de uma aplicação. Como assim? Olha, eu quero ter 10 réplicas dessa aplicação, eu quero ter 100 réplicas dessa aplicação. É o réplica set que mantém isso. Quando você cria o réplica set, você fala, olha, tem essa aplicação aqui, cria para mim 10 réplicas. Ele vai criar. Ah, deu um problema numa réplica, ela caiu. Ele vai, mata ela e recria. Tá? Então ele é o responsável por manter isso funcionando. E aí, por que está o deployment de novo? Porque o réplica set ele foi criado primeiro, tá? Uma estrutura um pouco mais antiga no Kubernetes. Aí, uma hora, viram que faltava algumas coisas no réplica set, mas que não era necessário substituir. Então criaram uma estrutura que hierarquicamente ela está acima do réplica set. Então o deployment, quando você cria o deployment, ele cria o réplica set e o réplica set vai criar os pods. Então por que eu preciso do deployment? Basicamente por uma coisa muito importante, rollback. Tá? Você ser capaz de fazer o retorno de uma versão, por exemplo. Antigamente, quando você tinha só o réplica set, se você botasse uma versão no ar e você tivesse algum problema com ela, você tinha que manualmente ir lá, matar o réplica set novo, ou melhor, recuperar o antigo e matar o novo na mão. Quando você tem agora o deployment, você faz os seus deploys através do deployment, ele cria o réplica set, se você precisar de um rollback, você fala para o deployment, olha, volta à versão anterior. Ele mesmo faz todo o roteamento de tráfego do novo para o antigo e volta às versões, você não precisa fazer nada. Tá? Então isso facilitou bastante. E ele também que vai fazer toda a parte de health check. Né? Health check é você saber literalmente a condição de saúde de uma aplicação. Então se ela está... Tem dois health checks. Né? Um é você está vivo ou não está vivo, e a outra é você está pronto ou não está pronto. Qual a diferença? Se um pod ele não está vivo, né, não dá a resposta de true num liveness, que a gente chama, que é o estar vivo, o Kubernetes vai lá e reinicia o pod. Se ele não dá um retorno de pronto, o que é o pronto? Imagina que é o seguinte, eu sou um serviço que acessa um banco de dados. E aí o Kubernetes manda um health check para mim. Opa, Helder, você está vivo? Estou vivo. Legal. Você está pronto? Aí ele fala, eu vou falar, peraí, eu tenho um banco de dados que eu acesso. Puxa, não estou conseguindo acessar o banco. Não estou pronto, porque eu preciso acessar esse banco para rodar. O que o Kubernetes faz? Ele espera. Fala, tá bom, daqui a pouco eu volto então para ver se você está pronto. Então essa é basicamente a diferença de liveness e readiness, né, que é o vivo e o pronto. Outra estrutura importante é o service. O service, gente, é o responsável por te dar acesso a um pod, um ou mais pods. Como assim? Vamos lá. Os pods, cada um tem um IP, beleza? Ou um DNS. Só que você imagina que você tem uma aplicação que tem
1000 pods. Como é que você vai acessar, né? Me fala aí, me dá o IP de um dos pods. Não dá certo. Você não vai fazer isso. O que você vai fazer? Você vai criar um service, esse service é conectado no seu deployment e ele vai se virar. Na hora que você mandar uma request, ele se vira para ver qual pod vai atender aquela request. Tá bom? Então, desculpa. Então, basicamente, ele é um IP ou um DNS para acessar uma sua aplicação. E, finalmente, uma estrutura, gente, que ela é ridiculamente simples e ridiculamente importante, que é o label. O label, ele é um par de chave e valor para identificar objetos dentro do Kubernetes. Que, se tivermos tempo, eu vou fazer uma demo para vocês, mostrando que como um negócio tão simples dentro de uma estrutura tão complexa consegue te dar poder de fazer coisas tão legais e importantes dentro do Kubernetes. Tá? Então, eu acho que vou ter tempo. Tá bom? Deixa eu só ver o meu tempo aqui, inclusive. Tá. Beleza. Então, vamos lá. Como é que tudo isso funciona? Existe essa estrutura, né? Pod, deployment, replica set, service, etc. Como é que eles funcionam entre si? Então, vamos lá. A gente tem um nó. O que é um nó? Um nó é um lugar que está rodando um monte de aplicações juntas. Tá bom? Então, estou dando um exemplo aqui só. Eu tenho lá meu nó, que são um servidor, por exemplo, e aí tem aplicações rodando dentro dele. Um pod, no caso, certo? Aí, digamos que eu vou lá e meu pod caiu. Né? Deu um problema lá, ou alguém foi na mão e matou o pod. O que acontece? Absolutamente nada. Esse pod está perdido, ele não volta. Você não tem mais a instância dele. Por quê? Porque você só tinha um pod perdido dentro lá do seu nó. Por que isso? Porque o pod, ele não é autogerenciável. Tá bom? Ele não sabe gerenciar o ciclo de vida dele. Ele não tem poder sobre isso e nem foi feito para isso. Tá? Por isso que você precisa da estrutura que eu falei agora, que é você ter um deployment. E aí você fala no seu deployment, tem minha aplicação aqui, que é um Spring Boot, e eu quero 2 réplicas. Então, o seu deployment vai criar o replica set, o replica set vai criar os seus pods. Se um pod tiver problema, o que acontece? O replica set recria ele. Ele mata e coloca de volta. Lembra que eu falei lá, um dos desafios, como é que eu mantenho a quantidade de instâncias no ar? É através disso, tá bom? Outro cara que eu acabei de falar, que é o service, como eu comentei. Então, você prende um service em um deployment, esse deployment vai no replica set, esse replica set cria os pods para você. Agora, vamos entender como é que funciona um cluster. Porque é o seguinte, normalmente, vamos lá. Normalmente, para você ter um cluster de Kubernetes, você ter um cluster mesmo, né, um grande serviço de Kubernetes funcionando, você vai ter várias máquinas. Helder, eu posso ter um Kubernetes só com uma máquina? Pode, é o que a gente chama de single node. Você tem um Kubernetes que é um nó só. Né? É comum mais para você, sei lá, para você ter o seu meio de desenvolvimento, para você fazer POCs, coisas menores. Não é comum, não quer dizer que não possa existir, mas não é comum você ter isso, né, em produção, para aplicações, etc. Então vamos lá, vamos entender como é que funciona um cluster. Então, normalmente, o que eu tenho? Eu tenho vários nós, onde um nó é o nó primário, tá bom? E aí, esse nó primário, ele vai gerenciar todos os outros nós, que são chamados de workers, tudo bem? Cada um desses nós workers, eles vão ter lá os espaços para rodar a aplicação. O que é um espaço, gente? Como é que eu sei que a minha aplicação tem, que o meu cluster tem espaço para rodar uma aplicação? Vou vir para cá um pouquinho para falar com vocês mais perto aqui. Como é que eu sei que eu tenho espaço? Basicamente é o seguinte, é recurso. Eu tenho memória, eu tenho disco, eu tenho CPU, eu tenho rede, eu tenho todos os recursos que eu preciso para rodar pods aqui. Baseado nisso, são os espaços que eu tenho para rodar aplicações. Tá bom? Mais ou menos isso que funciona. Ou seja, quando eu vou lá, né, aqui ele fala Declarative API, o que é isso? As APIs do Kubernetes são declarativas. Como assim? Eu não preciso falar para ele como é que ele vai fazer alguma coisa. Eu falo o que eu quero. Eu falo, olha, eu quero 4 instâncias dessa aplicação. Ele vai criar. Ele sabe fazer isso muito melhor do que eu. Tá? Muito melhor do que eu faria. Então ele fala, olha, eu quero aqui 4 réplicas desse Tomcat. Tá bom? O que ele vai fazer? Vocês viram que ele encontrou? Ó, eu tenho espaço vazio aqui, 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 aqui. Então quando eu falo para ele criar 4 réplicas, ele criou uma aqui, uma aqui, uma aqui e uma aqui. Tá bom? O
que é onde tinha recursos, é onde tinha memória, CPU, disco, etc. Aí, o que acontece? Um dos meus pods tem uma falha, que é esse pod aqui, né? Vou mostrar para o pessoal do outro lado. Ah, não, senão eu não vou conseguir trocar. Não vai chegar aqui. Então, um dos pods tem uma falha. O que vai acontecer? Ele vai recriar esse pod em um outro lugar que tem espaço. Deixa eu voltar aqui para vocês verem. Ó, aqui estava vazio. Tem uma falha aqui. Ah, beleza, tem um problema, eu vou ter que recriar. Então, o que ele faz? Ele procura um lugar que tem espaço e recria a aplicação. O que acontece se o nó inteiro falhar? Lembra que eu falei? Como é que eu faço se um dos meus hosts tem problema? O primary, ele está cuidando disso. Então, ele olha e fala, meu, o host inteiro deu pau. Então, o que ele fala? Pô, eu tenho que realocar 3 aplicações. Ele vai ver se tem espaço. O que ele faz? Ele pega as 3 aplicações e realoca. Até que ele tenha um nó novo, e esse nó novo fica disponível para outros pods que ele precisar criar. Tá bom? Legal. Aí, talvez você esteja pensando, pô, bacana, gostei, achei interessante, gostaria de tentar, vejo casos aqui no meu projeto onde eu poderia usar, ou já estou usando, poxa, estou usando container, queria tentar ver isso no Kubernetes, como é que eu faço? Esse talvez esteja um pouco ruim de ver, mas você tem basicamente 2 tipos de opções para rodar Kubernetes. Você tem opções locais e você tem opções hosteadas, né? Opções, enfim, de algum serviço em nuvem, etc. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Você consegue rodar localmente? Consegue, roda. Tá? Agora eu vou te falar do fundo do coração. É pesado para rodar local, tá bom? Inclusive, esse cara aqui, ó, o segundo aqui, ó, Code Ready Containers. E é engraçado eu falar isso porque é da Red Hat, tá? Mas eu já falei internamente, falei, meu, isso não roda. Não. E assim, eu tenho uma baita máquina, não roda na minha máquina, tá? Porque é pesado. Porque o Kubernetes, ele é grande, gente, ele é pesadão mesmo, tá? Então assim, não é qualquer lugar que roda, mas roda, tá? Então assim, Minikube, que é o primeiro ali, né, o Minikube, não tá aí, mas tem o Minishift, o Micro EKs lá, ele vai rodar, mas é pesado, tá bom? Aí tem as opções hosteadas, que tem lá, Developer Sandbox, que eu já vou falar, mas tem o Try da Red Hat, aí tem Google, tem Azure, tem Amazon, tem IBM, DigitalOcean, que vai rodar lindamente. Lindo, gente, lindo. Mas é caro pra caramba, é muito caro. Tá? Por quê? Porque você vai rodar muitas máquinas de configurações parrudas, então é caro rodar isso. Aí você deve estar falando, pô, então não dá, né? Não dá para eu rodar. Não, dá sim. Aquela primeira opção ali, eu vou deixar um link daqui a pouco para vocês, ela é uma coisa meio recente que a Red Hat fez, que é o Developer Sandbox. O que é isso? O Developer Sandbox é um serviço onde você cria um cluster para você na estrutura da Red Hat, de graça, e ele fica disponível para você por 30 dias. Depois de 30 dias, o que acontece? Seu cluster morre, você cria ele de novo e usa mais 30 dias. E você fica usando por 30 dias. Você não vai pôr cartão de crédito, você só vai criar sua conta lá com o e-mail e você tem um cluster para você. Isso aqui, gente, é uma mão na roda para você estudar, para fazer suas POCs, para você desenvolver, porque você não precisa pagar o seu rim, né, com o seu rim, para ter algo que funcione bem, e você também não precisa ter uma máquina, né, super parruda para poder rodar isso. Então, daqui a pouco eu vou deixar o link para vocês, como é que vocês se registram. Agora, deixa eu ver o horário. Eu tenho uma demo. Ô, Bruno. Bruno. Hello, Bruno. Você pode ser meu pedestal? Ou a Lara, não sei. Ou ela está no telefone, não sei. Você pode me ajudar? Eu vou fazer uma demo, só que não tem eu vou fazer uma demo, mostrar umas coisas. Só que eu não tenho pedestal. Você pode ser meu pedestal? Só segurar o microfone para mim. Pode ser? Tudo bem? Eu te pago um café depois. Churros? Tá bom, eu pago um churros, pode ser. Tá bom. Aí eu vou sentar lá e você segura para mim, pode ser?
Vamos lá. Então, o que eu vou fazer agora? Lembra que eu falei para vocês de duas... Eu falei das estruturas, né? Eu falei do pod e do replica set. Aí eu falei do service e falei do label. Falei para vocês que o label é uma estrutura mega simples, só que mega poderosa e mega importante, que você consegue fazer coisas animais com ela. Essa demo é exatamente sobre essas duas coisas, sobre o serviço, como é que eu uso um serviço para acessar pods, e como é que eu faço umas magiquinhas usando labels, tá bom? Então vamos lá. Vou abrir meu terminal aqui. Deixa eu deixar um pouquinho maior. Galera do fundo, como é que tá? Tá pequeno? Tá bom? Tá ok? Tá ok? Beleza. Então vamos lá. Pessoal, eu tenho um workshop. Mais? Tá bom. Então vamos lá. Assim? Aê? Bom? Beleza. Obrigado. Então vamos lá. Pessoal, isso que eu vou mostrar para vocês agora é parte de um tutorial que a gente tem no GitHub da Red Hat, que dá para você fazer um workshop de 4 horas, 5 horas fácil nele. O link também vai ficar aqui daqui a pouco nos slides. Não precisa copiar, como eu disse, eu posso mandar o slide para você. Então, e é um tutorial mega passo a passo. Você vai lá e todos os códigos prontinhos, você copia e cola. Então dá para fazer legal. Então o que eu vou fazer aqui? Eu vou rodar 3 aplicações, uma em Python, uma em Node e uma em Go. E vou fazer elas participarem de um mesmo load balancer. Tá bom? Meio maluco, né? Mas vai funcionar. Então vamos lá. Eu vou fazer algumas coisas aqui. Vou deixar um get pods, vou deixar um comando rodando aqui, que ele vai ficar verificando se eu tenho pods rodando. Tá bom? Deixa eu só esperar ele começar a rodar. Beleza, ele vai dar essa mensagem. Tá. Importante disso, eu estou rodando um sandbox. Tá bom? Eu tenho clusters na Amazon, na Azure, na Google, mas eu estou rodando essa demo no sandbox para vocês verem que realmente o negócio não é do além, né? Ele está lá rodando bonitinho. Então vamos lá, eu vou criar um outro terminal aqui. Beleza? Deixa eu só aumentar o tamanho aqui. Beleza. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar as minhas 3 aplicações. Então eu vou criar uma aplicação... Ó, isso aqui, gente, deixa eu aumentar também. Que aqui não tem muito milagre, não. Isso aqui é um YAML que eu vou jogar direto no terminal. Eu sei, trabalhar com YAML é um saco, é feio, dá muito pau. Qualquer espaçozinho, né, que você colocar mais, dá problema. Mas é o padrão do Kubernetes, tá? Então a gente tem que meio que conviver com o YAML para trabalhar com Kubernetes. Então esse é um YAML para eu criar um deployment. Então eu vou estar aqui, ó, o tipo é um deployment, o nome desse meu deployment é o MyPython Deployment, eu tenho uma réplica, e aqui tem mais um monte de coisa, aqui tem a imagem de container que eu estou usando. Enfim, tem bastante coisa, tá bom? Não vou entrar em detalhes, a ideia é mais mostrar a experiência da demo mesmo. Então tá, vou criar essa minha aplicação de Python. Então, aqui em cima a gente vai ver ela sendo criada, ó, container creating, tá? Então eu estou criando essa aplicação. Enquanto cria, eu vou criar outra, que é a aplicação em Go. Exatamente igual o YAML, tá? Só está apontando para uma outra imagem de containers. Então, eu vou criar a outra aplicação em Go. Então, está aqui a... Ó, já criou, inclusive. E aí, vou criar uma outra em Node. Helder, mas você não é de Java. Por que você está fazendo em Go, Python e Node? Porque dentro de container, tanto faz o que está rodando, entendeu? Então, beleza, está criando lá, deixa eu só esperar criar o Node. Beleza, está no ar. Agora começa a parte que a gente vai realmente fazer a brincadeira aqui. Eu vou criar um service. Reparem que esse service está bem pequeno, deixa eu ver aqui no terminal, peraí. Desculpa, Lara. Reparem que esse service... Ele é o seguinte, ó, aqui tem o nome dele. Aqui tem um cara importante, esse selector. O que é esse selector? É um label que eu estou definindo para esse meu serviço, que ele vai dizer o seguinte, olha, todos os pods que estiverem dentro dessa label do WinService, eles vão ser considerados nesse serviço. Tudo bem? Só que acontece, nenhum desses meus pods estão com essa label.
Aí que vem o Service Mesh que eu vou falar para vocês. Então, deixa eu só rodar aqui. Criei o serviço. Esse meu serviço, pessoal, vamos lá. Get SVC. Ele ganhou um DNS na Amazon, que é esse no caso foi um IP, tá bom? Não, desculpa, é o DNS mesmo, esse aqui. Por experiência, eu sei que esse DNS vai estar no ar entre 1 e 2 minutos. Mas eu não vou fazer vocês esperarem, porque existe um comando dentro do Kubernetes que chama um expose, que eu posso fazer com que ele crie uma rota para um serviço que está rodando. E essa rota, ela fica disponível instantaneamente. Tá? Então, se eu fizer uma chamada aqui nesse DNS da minha rota, então, deixa eu criar aqui, vou dar um curl. Opa! Desculpa. Faltou esse espacinho. Então, vou dar um curl nessa minha rota. Opa, nice. Não é isso. É isso. Aí. Tá, então, por que deu pau? Porque, lembra que eu falei? Não tem esse serviço, ele está falando, olha, chama aí qualquer pod que tem essa label, mas não tem nenhum pod na label, ou seja, o serviço não está funcionando. Então, vamos resolver isso agora. Antes, eu vou fazer um loop aqui, então vou dar um while true, do curl. Então assim, vou fazer um loopzinho que vai ficar chamando esse meu DNS, tá bom? Vou dar uma paradinha de 300 milissegundos a cada chamada. E beleza. Então tá lá, tá dando pau, não tá funcionando. A gente vai resolver isso agora. Então deixa eu só aumentar aqui um pouquinho. O que eu vou fazer? Eu tenho aqui embaixo os comandos para pegar cada uma das aplicações. Então, eu vou pegar a aplicação de Python e colocar ela na label in service. Então, vamos lá. Eu vou abrir um outro terminal aqui. Horizontally. Aumentar um pouquinho. Beleza? Então, vamos lá. Python. Coloquei a label. Pronto. Python já está respondendo no meu service. Vou pegar a aplicação Node, vou incluir ela no meu selector através de uma label e, dar alguns segundos, pá, Node e Python no mesmo load balancer. E aí, finalmente, eu pego a minha aplicação em Go, aplico a label nela e também, agora, Go, Node e Python no mesmo load balancer. Beleza? Lara, obrigado. Palmas para a Lara, pessoal. Estou te devendo uns churros. Depois me cobra. Se eu não te pagar, seu pai te paga. Pessoal, então assim, aqui foi um exemplo rápido de como é que eu consigo, através dessas estruturas básicas, até, entre aspas, primitivas do Kubernetes, fazer coisas bem interessantes. Então, de repente, eu posso ter, como eu fiz aqui, um load balance de tecnologias diferentes, né, trabalhando juntos. Tá bom? Então, isso é uma possibilidade. Pessoal, eu gostaria de ter mais tempo, né, para mostrar mais coisas para vocês aqui, mas o tempo está chegando ao final. Mas eu queria falar para vocês duas coisas. Primeiro, como eu disse, né, essa demo que eu mostrei agora, ela é parte de um tutorial bem maior. Dá para fazer em 3, 4 horas, fácil esse tutorial, então tem bastante coisa. Ele vai desde o muito básico, desde a instalação dos clientes, de tudo que você precisa fazer, até você rodar coisas super complexas, tá bom? Então, ele é bem interessante. Então, ele está lá disponível de graça, né? Está no GitHub da Red Hat. É só fazer um clone. Mas antes de você ir, então, eu queria deixar para vocês o QR Code ou o link do Sandbox, tá bom? Então, assim, vocês viram, essa demo que eu fiz com vocês, eu rodei no Sandbox. Então, se você quer ter um cluster para vocês, de novo, gente, ele fica de graça por 30 dias, aí ele morre, você só cria de novo. Você nunca vai precisar pagar por esse cluster. E ele tem até alguns operadores, dá para você rodar Kafka, dá para você fazer umas coisas bem interessantes dentro do Sandbox. A galera está tirando foto, então eu vou deixar um pouquinho aí, enquanto eu tomo uma água. E, para finalizar, esse mundo de Kubernetes ele tem muito a ver com o mundo de DevOps. Inclusive, eu fiz essa palestra no TDC, essa semana, na trilha DevOps, e eu vou fazer essa palestra daqui 20 dias no DevNexus, lá em Atlanta, que é um dos maiores eventos desenvolvedores dos Estados Unidos.
E tem uma coisa interessante no mundo de DevOps, que é o caso da entrega contínua, né? E eu percebi que os conceitos de entrega contínua, eles podem ser aplicados não apenas em tecnologia e no DevOps, no projeto, mas também na nossa carreira. A gente consegue usar os mesmos conceitos para que eu seja alguém que entregue continuamente na minha carreira. E isso fez tanto sentido para mim que eu escrevi um e-book. Tá? Então, quem quiser, está disponível. E se alguém baixar esse e-book e quiser os slides da palestra, você vai receber um e-mail meu com o e-book, só dá um reply, fala, ó, eu estava na palestra da Campus, me manda os slides, porque aí tem todos os links, tem tudo disponível lá, e vocês podem baixar. Beleza? Pessoal, eu acho que temos alguns minutos. Se tiver perguntas, eu estou disponível. É só levanta a mão e eu levo o microfone. Deixa eu ir lá, peraí, deixa eu ir pelo outro lado. Eu não entendi bem a parte do OpenShift. Ele é a parte dos containers também? Ótima pergunta. Qual o seu nome? Edilson? Obrigado pela pergunta, porque eu esqueci de falar sobre isso. Realmente, né, eu estou aqui falando de Kubernetes, aí comecei a falar de OpenShift, que tem a ver Katsu um com o outro, né? O Bruno trouxe camisetas. Ó, vai ter camiseta para quem fez pergunta aí. Para quem? Para o primeiro que fez a pergunta. Pronto, que é o Edilson. Edilson, né? Edilson. E, meu? Tranquilo? Então, vamos lá. Obrigado, porque realmente eu comecei a falar de uma coisa e falei da outra. O que é o OpenShift, gente? Vamos lá. O OpenShift, ele é uma implementação de Kubernetes. Como assim? Pensa no Linux. Você tem o core do Linux, né, que está lá. Eu não conheço ninguém que roda o core do Linux, mas eu conheço um monte de gente que roda Ubuntu, que roda CentOS, que roda, enfim, todas as distribuições de Linux. O OpenShift é isso, ele é uma distribuição de Kubernetes. Então a Red Hat foi lá, pegou o projeto do Kubernetes, que a gente chama o Kubernetes peladão, vamos dizer assim, né, só ele, a implementação do Kubernetes, a gente chama ele de Vanilla. Então, assim, você rodar um Kubernetes individualmente, a gente chama ele de Vanilla. E aí tem as distribuições, e o OpenShift é uma delas. Então, o OpenShift, ele é um Kubernetes. Tudo que você faz no Kubernetes, você faz no OpenShift. Mas o contrário nem sempre é verdade, porque como toda implementação, você coloca coisas a mais, você coloca outras facilidades, etc. Tá? Então, essa é a relação do OpenShift com o Kubernetes. Beleza? Acho que tinha uma aqui, né? Ô, Bruno, você leva lá? Não, eu levo lá. Ei, tá me ouvindo? Ali. Já tá lá. Alô? Tá me ouvindo? Não tá, não. Oi. Cara, o pessoal agora tá entregando ali, meu, então... Tá funcionando, né? Ei, som. Chefe, muito boa apresentação, parabéns. Eu tenho uma dúvida que... Eu sou meio iniciante, né? Aí eu queria entender porque vale a pena ter aquele stand de microserviço que você mostrou, né? Ao invés de, por exemplo, um microserviço front e um back, já que mesmo, entendeu? Porque ter vários microserviços numa parte da aplicação? Entendi. Uma pergunta muito boa. E a resposta é, você só deve ter aquele nível de complexidade se você precisar. Tá? Então, o que é precisar? Eu tenho um time, vou dar um exemplo real. Um dos primeiros cases de sucesso que a gente teve de microserviço no mercado foi da Amazon. Mas por que a Amazon começou a fazer microserviço? Porque eles acharam legal? Porque eles acharam bacana criar esse monte de complexidade? Não. Porque eles tinham mais de 10 mil desenvolvedores na época, espalhados no mundo inteiro, cada um trabalhando em pedaços do projeto. Então eles falaram o seguinte, é o seguinte, vocês três aqui, vocês estão no mesmo projeto, beleza? Vocês vão fazer um serviço de vocês. Vocês escolhem a tecnologia, vocês definem a API, vocês definem o banco, vocês são os donos disso, é como se fosse a empresinha de vocês. Vocês quatro aí é a mesma coisa, vocês vão cuidar de um... Então, e a saída natural desses times individuais, multidisciplinares, trabalhando com pedaços da aplicação, foi aquilo.
Cada um começou a fazer um pedacinho e os pedacinhos que se comunicam. Agora sim, você trabalha sozinho, um time pequeno, o negócio é mega simples, cara, não faz aquilo. Entendeu? Agora, o que é legal fazer? Você fazer pensando que o seu negócio pode crescer. Então, fala, pô, eu já vou fazer as minhas APIs prontas para que se um dia eu precisar quebrar elas, eu quebre da forma mais simples possível. Beleza? Disponibilidade também. Ó, acho que tem mais uma aqui. Oi. Tudo bem? Parabéns pela apresentação aí, muito boa. Obrigado. Conteúdo de grande valia aí para todos nós. Obrigado. Eu tenho uma dúvida quanto a banco de dados. Tá. Imaginemos que nós temos uma instância de uma máquina em um lugar físico e outra em outro. Se uma cai, como é que os dados do banco de dados da primeira vão estar disponíveis na segunda? Como é que replica o banco de dados sem perder dados? Sim, ótima pergunta. Vamos lá, tem duas coisas primeiro para a gente falar sobre isso. Primeiro, tudo isso que eu falei, gente, containers, distribuição, etc, blá, blá, é mais recomendado para aplicações que a gente chama de stateless. Tá? Aplicações que você não tem muito estado. O que é muito estado? Cara, eu estou processando uma requisição aqui, eu não sei que veio do Edilson ou que veio de você. É uma requisição. Eu não fico guardando esse tipo de estado realmente dos meus objetos. Pô, quer dizer então que eu não posso rodar um banco de dados num Kubernetes ou num Containers? Você pode. Inclusive tem empresa que roda. Mas o banco de dados, ele é o extremo oposto disso. Ele é uma aplicação 100% stateful. Eu realmente sei o estado de tudo que está acontecendo ali. Então, empresas que optam por fazer isso, por exemplo, quem que foi? A Netflix. A Netflix, eles têm uma estrutura, eles rodam na Amazon, tá, desde muito tempo, e aí eles têm uma região rodando nos Estados Unidos, aliás, eles têm algumas regiões nos Estados Unidos, e eles têm uma região rodando na Europa. Os dados estão sendo replicados o tempo todo. E assim, é caro, é difícil, é complexo, mas eles são a Netflix. Eles são muito grandes, então eles precisam. O que aconteceu? Alguns anos atrás, eles tiveram uma queda de uma região inteira nos Estados Unidos. Caiu, uma região da Amazon deu um problema, ela caiu tudo. A Netflix nem saiu do ar. Por quê? Porque eles tinham réplica, eles tinham failover, eles tinham rebalanceamento, então eles conseguiram fazer. Mas é algo caro, difícil, complexo. Às vezes você não tem o dado exatamente sincronizado, tá? Porque esse sincronismo ele é feito de forma assíncrona, é um sincronismo que roda assíncrono. Ou seja, enquanto eu estou gravando aqui, eu estou replicando para lá, para ele, para ele, para ele. Então isso não acontece exatamente em real time. Tá? Então assim, pode acontecer de eu ter um problema e eu não estar ainda com tudo atualizado? Pode. É o que em computação distribuída a gente chama isso de consistência eventual. O que é a consistência eventual? Meus dados, eles são consistentes, eventualmente. Ou seja, eles vão estar em algum momento consistente. Eu não garanto que ela é consistente o tempo todo. Talvez vocês tenham visto já, sei lá, você está navegando lá em algum aplicativo, você fez uma atualização de perfil, aí você voltou para uma página e não está atualizada ainda. Sei lá, não atualizou a foto, ou você mudou o nome. Por quê? Porque aquilo provavelmente tem processos que estão atualizando caches, que estão atualizando um monte de coisa, e eventualmente aquilo está consistente. Tá? Então, é bem complexo, mas é importante porque realmente muita gente precisa fazer isso. Tá. No caso do banco de dados, como ele tem... Você precisa dos dados do banco armazenados fisicamente, primeira coisa. Tudo isso que eu mostrei aqui para vocês, o dado ele é volátil, ele está só no container. Então, se eu matar o container, eu perdi aqueles dados. No banco de dados, não. Você precisa do dado físico em disco, porque se eu matar o container, eu vou subir um outro, os dados continuam lá. Então, é a mesma coisa. Eu estou rodando lá um Postgre. Eu vou ter lá 200 pods do meu Postgre, todos eles olhando para os meus volumes físicos. Então, eu estou lá, né, fazendo todo o gerenciamento de carga, não sei o quê. Eu nem me preocupo com o dado, porque o container ele já está configurado para olhar para um disco físico. Sacou? Valeu. Acho que tinha você aqui, né? Não? Tá bom. Tinha mais pergunta? Mais perguntas?
Se não, pessoal, obrigado pelo tempo de vocês e um bom evento para vocês. Tchau, tchau.